queridos amigos telespectadores, é com alegria que estamos no ar com mais um programa, O Lenho Verde. A equipe Lenho Verde está ficando cada vez maior. Nossos convidados e expositores já somamos 18 pessoas. 18 pessoas empenhadas em estudar e levar até você o Espiritismo sem misticismo, o Espiritismo simples como ele é. Neste 1 ano de programa, nós conseguimos trazer aqui várias pessoas com modos de pensar diferente, expositores, mas todos estudiosos e com grande boa vontade de levar a você o que é verdadeiramente o Espiritismo. Sempre nós indicamos aqui as fontes para você consultar em casa ou na internet, se você preferir. Então, não temos nada de diferente nesse ano todo, né? Mas nós temos sempre um assunto do Evangelho, do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos, para você compreender que o Espiritismo, ele é maravilhoso. Oi, Fernanda, que bom que você está aqui com a gente. Corrido que tá, né, Fernanda? Nossa, corrido. Final de ano, assim, vésperas de ano novo já, né? Meu Deus, é Natal que já passou e a gente ainda está naquela correria, mas estamos aqui, precisamos, né? Como a gente fala, tem que arrumar um tempinho para Jesus. Tem, não importa ser 5 minutos no dia, mas que tem que ter esse tempo, tem, né? Hoje o Lenho Verde vai trazer uma mensagem sobre o capítulo que fala dos brandos e pacíficos, mas também um ânimo de ano novo. Fernanda, qual é a importância, né, de um capítulo de brandura, né, no Evangelho segundo o Espiritismo? É muito importante, aliás. Nós estamos assim à beira, né, dessa modificação, porque na verdade quando nós passamos de um ano para o outro, nós temos o costume de fazer promessas para o próximo ano. Eu vou ser melhor nisso, eu vou fazer aquilo, eu quero comprar um carro, quero comprar uma casa. Nós fazemos tantos planos, né, para começar o dia 1º do próximo ano já tentando realizar. Então esse capítulo ele vem trazer essa renovação, mas não a material, que é a que a gente acaba dando mais foco, né, e esquecemos da espiritual de nós. Então enquanto eu não me renovo dentro, fora vai ficar mais complicado, vai ficar mais difícil, vão ter mais obstáculos. Então, esse capítulo, onde ele diz, né, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, olha só, então, ele não está dizendo bem-aventurados aqueles que possuem bens, e sim aqueles que estão com o coração leve, em paz e tranquilos. As bem-aventuranças, elas são a mesma coisa que dizer felizes os que. Exatamente. Né? Podemos dizer que felizes os brandos e pacíficos, né? Esses brandos e pacíficos seria exatamente as ações de Jesus? Tudo, é exatamente tudo que Jesus fez. Jesus foi aquele que passou pela terra e sofreu calúnias, perseguições. Meu Deus, foi um dos seres que mais sofreu, né, essas injúrias. E em nenhum momento Jesus respondeu mal com mal, muito pelo contrário. Eu lembro sempre de uma passagem quando Jesus foi entregue e Herodes chega para ele e pergunta: tu és rei? E ele olha e fala: tu dizes. Quer dizer, ele nunca, nas nossas palavras de hoje, batia de frente com o que o outro dizia, mas ele tentava te mostrar um novo caminho, uma nova visão daquilo que já existia. Então, essa vida nova, e como ele mesmo diz, né, eu vim para trazer vida e vida em abundância. Essa vida em abundância não é essa vida nossa, terrena, né, mas é a vida eterna, essa vida espiritual a qual cada um de nós pertence por ser espírito eterno. É interessante a gente compreender que Jesus ele não dava importância como nós damos para as coisas materiais. Ele usava as coisas materiais. Então isso quer dizer o quê? Que nós podemos trabalhar para ter nossas coisas, podemos sim traçar as metas de nossas vidas, mas a gente tem que reservar um espaço para as coisas espirituais. Claro. E ser brando e pacífico, aqui nós vemos na citação de Mateus, para você que quiser acompanhar em casa, tá? Então capítulo 9. Então nós temos aqui 3 citações de Mateus, aonde Jesus ressalta essa importância, porque a primeira delas, ele diz que nós possuiremos a terra. Isso quer dizer o quê? Que possuir a terra significa estar em harmonia com a terra, porque como a Fernanda falou, nós estamos em transição. Em transição, com o planeta. O planeta está mudando para a regeneração, nós já fizemos programas aqui sobre isso, né? E teremos outras oportunidades.
Então a terra está mudando para a regeneração. E os brandos e pacíficos possuirão a terra. Então não pense você que são os bens materiais da terra. Não são os bens materiais, não é o ouro, não é a prata, não é o diamante, não é o dinheiro, não é o dólar, não é o petróleo, né? Na verdade, nós possuiremos a terra porque seremos espíritos em sintonia com um planeta de regeneração. E, infelizmente, os muito materialistas, as pessoas equivocadas com o Evangelho, ou que dão muita importância para a matéria, não usam a matéria, mas dão muita importância para a matéria, não poderão ficar no planeta Terra. Elas terão que ser, vamos dizer assim, compatíveis com outros mundos, né? Talvez um mundo que está aí que a gente não enxergue, né? na nossa visão física, né? E essa citação das injúrias e violências, Fernanda, quando Jesus ele fala sobre isso, ele está justamente dizendo para a gente ficar mais calmo. Bem mais calmo, aliás, né? Como é que nós vamos herdar uma terra, entre aspas, se nós ainda trazemos muito ódio no coração, muita violência? Se nós ainda respondemos o mal com o mal? Nós temos que lembrar que o planeta de regeneração é onde vai haver maior importância sobre o bem, né? Não quer dizer que o mal não irá existir, mas o bem vai prevalecer, né? Então, assim, ainda teremos algumas pessoas em reajuste, mas não tão em reajuste quanto hoje nós vemos, porque é muita violência, né? Mas são necessários, né? Como disse Jesus, a gente sempre busca ele, o escândalo é necessário, mas ai quem o promova. Então é essa mudança que tem que acontecer. Sempre Jesus traz uma citação, mas traz a modificação. O que a gente precisa fazer? Se avaliar e melhorar. Então o mal dentro de um planeta de regeneração existe. Não adianta que ninguém vai virar anjo do dia para a noite. Mas ele traz que nós precisamos fazer a nossa parte. Então, ser brandos, doces, meigos, trazer a paz dentro do coração. A gente lembra, a gente corre durante o dia todo atrás das coisas, né? Ah, tem que comprar isso, tem que ir lá naquele lugar, tenho que arrumar minha casa, tenho... E em nenhum momento a gente para e diz, eu tenho que ir ali fazer uma oração. Né? Eu preciso parar 5 minutos pelo menos para agradecer a Deus que hoje deu tudo certo, ou não, que deu tudo errado, mas que serviu como uma grande lição. Nós não lembramos. A gente lembra de ir na academia para ficar com o corpo bonito, né? A gente lembra de ir na massoterapia, fazer uma massagem relaxante, e o espírito vai ficando, né? O espírito vai ficando sem a sua massagem, sem sua academia, sem a sua palavra. Então, assim, eu também devo cuidar do meu corpo, afinal de contas, ele é obra divina. Ele nos foi emprestado para que possamos viver neste planeta, porque ele é a condição de viver nesse planeta, é o veículo, né? Agora, não em exagero. A gente precisa começar a pesar as coisas, né? Então, esses brandos, pacíficos, nós precisamos saber onde eu encontro isso. E dentro dessa correria toda existe a solução. A solução não, a resposta. Nós corremos, chegamos no final do dia, achamos que não fizemos nada. Ainda temos aquele vazio. Por que esse vazio ainda aparece? Porque nós estamos correndo atrás das coisas efêmeras. Daquilo que Jesus disse, né? Não correis atrás das coisas efêmeras. Ou, se preferir, tem a outra passagem, né? Não junteis na terra tesouros onde a traça e o ferrugem corrói, mas sim no céu, onde, né? Ou seja, nós ainda ficamos presos a essas materialidades que nós inventamos aqui para o planeta, achando que elas que são as reais, e o vazio continua dentro de nós, o vazio existencial, porque não estamos alimentando o espírito. É interessante você falar isso de alimentar o espírito, né? Talvez as pessoas não entendam, mas as religiões, elas são meios, né, de chegar a Deus. E muitas pessoas, elas só lembram de Deus na hora da dor, né? Exatamente. E a recomendação de Jesus, né, para quem quiser consultar, a gente sempre fala isso para não ficarem achando que a gente está falando coisas ao léu, mas na verdade nós estamos bem embasados, né, no Evangelho. Então, quando Jesus passa uma recomendação que os brandos e pacíficos, né, possuirão a terra, ele está falando sobre um comportamento pessoal. É bem o que a Fernanda está falando. Quanto tempo a gente acha para dedicar a Jesus, para dedicar a Deus, né? Quanto tempo a gente dispõe na nossa agenda para isso?
Então, isso seria, como ela disse, a nossa nutrição espiritual, a nossa massagem espiritual é a oração e o hábito das boas leituras. Então, como nós estamos aí, né, em Ano Novo, em véspera de Ano Novo, passamos aí o Natal, né, que seria o momento cristão. Se nós passamos esse momento, vamos agora traçar as nossas metas espirituais. Eu gosto muito de falar isso, porque se eu quero viver melhor, eu preciso ser brando e pacífico. Mas a gente pensa o seguinte: como ser brando e pacífico no mundo de hoje, onde as pessoas nos irritam tanto? Né? Mas na verdade, será que você não está se irritando por bobagem? Eu me lembro de um fato de Chico Xavier, que tinha uma pessoa batendo, não sei se foi, não lembro se foi na sua casa ou no centro espírita, e ela bateu a porta e quando ele abriu, era uma senhora, ela entrou muito brava, esbofeteou o Chico e disse: eu tô aqui um tempão te esperando, eu preciso de você, eu preciso de um passe. E ela senta e põe as mãozinhas. O Chico, com o rosto vermelho de ter levado um tapa, consegue enxergar Emmanuel, seu mentor, e Emmanuel diz para ele: você está com a razão, mas ela está com a necessidade. Já falamos isso em outros programas, mas é bom sempre lembrar um exemplo. Então o Chico foi se harmonizar, respirou e foi lá e deu o passo na mulher. Então isso é ser brando e pacífico. Porque quantos de nós reagiria dessa maneira? É um exercício constante. É um exercício que nós temos que fazer, porque às vezes o sangue já sobe, né? Não, ele sobe bem rápido, aliás, né? A pessoa já veio, ela nem abriu a boca ainda, você já está com o sangue fervendo. Exato. E perdemos a oportunidade. E passou a oportunidade. A oração do Pai Nosso, né, Fernanda, tem um pedacinho ali que poucas pessoas notam. Ela diz assim: mas livrai-nos do mal. Esse livrai-nos do mal, todo mundo acha que é o mal que vai me acontecer. Mas na verdade é o mal que eu sou capaz de fazer. Quando eu sou testado, né? E Jesus também, na mesma oração, ele diz assim, né? Não nos deixeis cair em tentação. A tentação é esse momento. Num único momento, né, Chico foi testado 2 vezes. Não deixe cair em tentação é o momento. Nos livrai do mal é que a gente não vá lá, né, e faça o que não deve. Você veja que na mesma situação, Chico foi testado 2 vezes, né? Tanto em atender a mulher, quanto não revidar, né? Então você veja que ele se surpreendeu, obviamente, mas você veja que foi um momento onde ele praticou o ensinamento. E nós temos um costume humano, vamos dizer assim, de seres humanos, né? De achar que a gente está sempre certo. Então, no caso do Chico, né, levando, ele estava certo, mas para que eu tenho que provar que eu estou certo? O que eu vou ganhar em provar? Às vezes a gente tem que lembrar que às vezes a pessoa não está na condição de entender. Que aquele momento não é um momento dela entender aquilo da forma com que vocês querem passar, com que nós queremos passar. Então, o Chico, meu Deus, perfeito. Ele deu a ela o que ela precisava. Então, assim, a partir do momento que ela se harmonizou, é que a gente não tem o restante da história, né? Mas com certeza, depois que ela se harmonizou, ela deve ter pedido desculpa ao Chico. Com certeza ela se Porque o coração se abranda, né? E é isso que a gente precisa aprender. E nós vemos, né, Fernanda, um outro exemplo, já que Jesus é o nosso modelo e guia, né, indicado pelos Espíritos na questão 625, se nós vemos a prisão de Jesus, por exemplo, né? Quando Jesus foi preso, ele não resistiu à prisão, porque se somos nós, a gente começa a gritar: você é inocente, chama um advogado, a gente já faz um escândalo, já briga com o policial, já faz... Não, muito pelo contrário. O soldado Malcolm, ao ser ferido, Jesus pega a sua orelha do chão e cola de volta no lugar. Você veja, cola na cabeça dele de volta no lugar. Então Jesus ainda manda Pedro embainhar a espada. Ainda briga com Pedro, né? Briga, pode dizer, né? Dá mais uma lição a ele. Então nós vemos que naquele momento Jesus também agiu com brandura e caridade. Aí a gente pensa assim: mas eu não sou Jesus. Gente, mas ninguém está dizendo para a gente ser Jesus. Mas pelo menos para tentar seguir. Exato. E ele disse para a gente o seguinte: tudo que eu fiz, vocês poderão fazer. Sabe o que isso quer dizer?
Isso quer dizer que um dia nós não agiremos com violência, um dia nós agiremos com caridade num momento difícil. Né? Você veja que veja o Chico e Jesus, parecido, claro, não se compara ao que Jesus passou, mas parecido, no momento em que você está recebendo uma agressão, você consegue agir com caridade. Exatamente. Então você vê aqui, brando e pacífico possuirão a terra. E nós estamos falando aqui numa mensagem de Ano Novo, para nós todos iniciarmos um processo de brandura e pacificação, né, Fernanda? E não esperar que alguma coisa faça com que a gente aprenda a lição na marra. Eu digo, também tem essa. Às vezes a gente fica estagnado numa lição e não vai, e não quer aprender, e as coisas vão acontecendo, a gente não vai enxergando, aí vão acontecendo coisas maiores. Eu falo por um incidente que aconteceu há pouco tempo, da nossa irmã que desencarnou, que gerou uma comoção em nós, porque na verdade a gente parou para pensar e dizer assim, puxa vida, né? De quanto vale tudo o que eu estou fazendo se eu não fizer essa brandura, essa passividade, de eu não ser, né? Porque nenhum de nós sabe quando vai ser chamado de volta para casa. Nós estamos aqui numa escola, gente. O planeta Terra é uma grande escola. E daqui a pouco nós vamos ter que voltar para casa, porque aqui é uma escola, minha casa não é aqui. Então é como se a gente estivesse no campus da escola. Então um dia nós vamos ter que voltar para casa. Quando que nós vamos voltar para casa? Não sei. Cada um de nós tem o seu momento e só Deus sabe qual é esse momento. Então, se eu não fizer aqui essa oportunidade, e ao invés de eu aprender a ser brando e pacífico, ser bom, amável, trazer paz no meu coração, eu fizer o contrário, além de tudo, eu ainda estou arrumando mais, vamos dizer assim, tirando notas baixas que vão me fazer voltar para essa escola, né? E me fazer estudar mais um pouco, ou seja, eu vou repetir de ano. Então, assim, ninguém quer repetir de ano, todo mundo quer ir para frente. Só que para frente a gente tem que estudar, a gente tem que entender, ou seja, a gente tem que praticar. E Jesus está ali como modelo e guia, né? Então, o que a gente está esperando? É muito mais fácil, claro, dizer, eu não sou Jesus, imagina, não sei fazer isso não. Opa, eu costumo dizer que isso é desculpa. Eu não sou Jesus, realmente não sou. Vou tentar um dia, quem sabe, né, daqui a algumas 20 milhões de encarnações, ser Jesus. Porque essa é a nossa destinação, crescer, evoluir. Agora, hoje, eu não posso usar isso como desculpa. Eu tenho que olhar Jesus e dizer, meu Deus, o que ele faria agora? Será que eu consigo fazer assim, uma pontinha da unha que ele faria? Pelo menos para amenizar um pouco. E nós vamos começando a aprender que fazer o que Jesus fazia não é tão difícil. Não, é que os nossos hábitos precisam ser modificados, sabe? Exatamente. Eu acho muito bacana, há um tempo atrás, aonde uma jovem, né, ela era muito obesa, mas muito obesa, assim, estava com 130, 140 quilos, uma coisa assim. E ela procurou um médico, porque ela teve um infarto, enfim, né, daí foi procurar o médico. E o médico passou 2 orientações para ela, uma nutricionista, né, e um profissional de educação física, né, tipo um personal trainer, uma academia. Porque ele disse assim, você precisa perder peso, né, e você precisa ativar o seu corpo. E ela foi até a nutricionista, foi até o profissional de educação física, e ela notou o seguinte, que tudo que a nutricionista falava era reeducar a alimentação dela. Né? E tudo que o profissional de educação física dizia era também para reeducar os hábitos físicos dela. Porque eu acho muito gostoso sentar no sofá e olhar a televisão. Adoro olhar a televisão. Os programas da Fabíola são ótimos. Você tem ali, você tem cultura, você tem lazer, você tem diversão, você tem kids. Eu acho muito bacana. Mas eu não posso ficar só na televisão, né? Eu preciso fazer uma atividade física, eu preciso comer melhor. E aí, exatamente isso que a gente tem que fazer para entrar no reino dos céus, uma reeducação espiritual. Exato. E essa moça, ela seguiu por um tempo, revoltou-se por um tempo, e ela conseguiu, né, depois de muito esforço, com esses acompanhamentos profissionais, né, ela conseguiu perder, acho que foram 30 quilos, uma coisa assim, sabe? A mudança acontece desde que se queira. A mudança acontece quando queremos. Agora, Jesus, o médico de almas, nos passou essa recomendação, que era vigiar e orar. Então, vigiar seria as nossas ações físicas e espirituais, podemos dizer assim. Então, a oração, a benevolência, a indulgência, o perdão, a paciência, a brandura, são exercícios para o espírito. E a alimentação do espírito?
Pois é. Né? Alimentação. Oração, meditação. Leitura, meditação, né? É que as pessoas acham meditação, eu vou dormir na meditação. Gente, a meditação é o momento em que você encontra esse Deus que está dentro de você. É quando a gente consegue silenciar a mente, porque a nossa mente, ela não para. Ela pensa 25 horas por dia, eu digo que já não é nem 24. Nós não paramos de pensar, acho que nem quando estamos dormindo, a mente ainda está trabalhando, que vão gerando certas informações que são sonhos, às vezes, que nós temos. Enfim, só que assim, na hora da meditação, e isso é um treino diário que a gente vai aprender, 10 minutinhos, tentar não pensar em nada. Isso é meditar. Para que Deus fale dentro do teu coração. E nesses 10 minutos, eles são tão gratificantes que o teu dia vai correr muito melhor depois. O Raul Teixeira, para quem quiser procurar no YouTube, ele tem uma recomendação sobre o silêncio mental. Verdade. Então ele diz o seguinte, que às vezes o silêncio físico, né, é uma coisa, você está quietinho, mas a tua cabeça está assim, ó. Mas eu tenho que ir para a faculdade, eu tenho que trabalhar, eu tenho que vender, eu tenho que levar o filho na escola, né? Eu tenho que levar no judô, eu tenho que pagar minhas contas. Cadê o silêncio mental? Então começa ali exercitando, eu não vou pensar em nada nos próximos momentos, né? E tudo isso a gente está falando, né, Fernanda? Que é para quê? Para que nós estamos aí no ano novo, gente. 2017 chegou, podemos dizer assim, né? Vamos colocar a promessa de ser melhor dentro, intimamente, e não fora só. Exato, vamos traçar, né, metas, mas metas verdadeiras, espirituais. Como a moça, né, ela teve que fazer uma dieta física, de alimentação e de atividade, vamos fazer uma meta espiritual? Sim. Não, e assim, traçar uma, não precisa ser muitas, né? Parar de arrumar desculpa de ir no templo, na igreja, na casa espírita, onde vocês vão, onde se pratica, onde se vê Deus, se encontra Deus. Vamos colocar a meta, então, a partir de 2017, eu vou pelo menos uma vez por semana na igreja, rezar na missa, vou ouvir o pastor, eu vou na casa espírita ver uma palestra. Mas uma vez por semana, gente, uma vez por semana, 2 horinhas, não mata ninguém. Não. E é muito importante para a nossa saúde espiritual. Porque daqui a pouco nós estamos com depressão, né? É o mal do século. Nós estamos estressados, nós estamos com problema do coração. Nós estamos aí deixando a vida passar. Né? A Fernanda lembrou muito bem da nossa irmã, a Érica, que desencarnou. E foi um acidente abrupto dentro da cidade, né? Uma motorista experiente, né? Que anos aí na cidade, uma bobeira, ela voltou para a pátria espiritual. Era o momento. Né? Mas nós não podemos dizer assim, mas era o momento dela. Tudo bem, mas você sabe o seu momento? Você sabe, Ninguém Fernanda? sabe. E aí, o que foi feito? Nós sabemos que era uma pessoa trabalhadora da vinha do Senhor, divulgadora da doutrina e do Evangelho de Jesus. Nós sabemos que é uma pessoa que ajudou a fundar um centro espírita. E trabalhava, né, sempre com aqueles que precisavam. Exatamente. Não tinha horário para ela. Não enxugou quantas lágrimas. Então nós vemos que era uma pessoa que fez. Fez muito. Mas e nós? O que nós estamos fazendo? Nós estamos levando a palavra do Senhor, nós estamos confortando os aflitos, como Jesus me recomendou. Vamos começar agora, gente, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Brandura faz parte desse processo. Vamos começar a ficar mais brando? Bem mais brando, gente. Porque senão a Terra não vem para nós, nem nós vamos para ela no futuro. Você veja que um dos livros de André Luiz, se não me engano, é a terceira obra ali, Os Obreiros da Vida Eterna, é um desses aí. Ele diz assim, que bilhões de espíritos querem vir à Terra, mas não tem mais condição. Exatamente. Você imagina você querer voltar, ir para a escola, porque no Evangelho, no capítulo sobre a reencarnação, São Luís adverte, ele diz o seguinte, que é semelhante a uma escola, semelhança grosseira a uma escola, como a Fernanda acabou de falar. Então, é uma escola que a gente precisa de fases e etapas, mas você pensa que vai chegar um momento que você não vai mais ser compatível com essa escola. Não, aqui não tem mais lugar para você. Você pensa você ser o rejeitado porque você não se comporta. Você não traçou metas espirituais, você não se melhorou, você não alimentou o espírito, né? Vai ser expulso da escola, como acontece aqui. Quando você não se comporta dentro de um lugar,
ser expulso daquele local. Então, assim, nós também, se não nos comportarmos da forma que é necessário para viver nesse planeta, nós vamos ser expulsos. Aí a gente vai lembrar de um livrinho básico assim, pequenininho, que é o Exilados de Capela, né? Onde fala, né, desse seres que viviam em Capela, que também foi um planeta que passou do momento de provas e expiação para o de regeneração, esse processo que nós hoje estamos passando. E existiam muitos espíritos rebeldes ainda lá, que não estavam em conformidade com essa transformação. E eles foram enviados para cá, que ainda era um mundo de provas e expiação grosseiro, que estava no início, né? No início de provas e expiações. Para que eles pudessem, dentro daquilo que eles já tinham alcançado, ajudar a esse planeta também a ascender, a crescer, a evoluir. Então veja assim, eles saem de um mundo que já está, né, entrando, já estava com o pé dentro de regeneração, mas vocês não conseguem viver aqui, vocês vão bagunçar essa sala de aula, eu vou te mandar para uma outra sala de aula, porque com o conhecimento que vocês têm, vocês vão ser capazes de pegar aqueles irmãozinhos que estão lá e colocar no bom caminho. E vieram para cá. E aí a gente vai vendo pirâmides, né? Os astecas, os maias. Então, assim, são coisas diferentes que até hoje nós terrenos, não conseguimos entender, mas que esse livrinho até traz algum entendimento sobre isso. Porque são seres mais evoluídos. Ele é um livro bastante técnico, tá? Para quem gosta da leitura e saber um pouco mais, né? É um livro, mas ele é bem bacana, trazendo uma visão diferenciada. É claro que, me perdoem, mas se a pessoa não tem nenhum tipo de conhecimento, né, da reencarnação, é um livro que não vai ser adequado, né? Porque a pessoa ela não vai ter nenhum entendimento, ela vai ler aquilo ali e não vai fazer para ela um tchan, né? Agora, se você começar a ler a questão da reencarnação e ter um pouquinho de base, aí sim você vai entender o livro, né? Exilados da Capela é sensacional se você compreendeu bem a questão da encarnação. E a gente vai entendendo os desígnios de Deus, né?